Vamos dar continuidade, então. Estou vendo aqui que o Dr. Fred acabou de chegar, né? A gente estava dando uma pausa justamente para fazer esse ajuste de horário. Então, a gente já vai dar continuidade à programação da tarde, né? E para iniciarmos essa programação, vamos convidamos o secretário estadual de Educação, Dr. Fred Amâncio, que irá apresentar as principais ações desenvolvidas pela Secretaria de Educação em tempos de pandemia. Dr. Fred Amâncio, é um prazer sempre contá-lo com sua participação. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Obrigado, Maxwell, é um prazer estar com vocês, né, para esse evento da Undime, agradecer ao convite do nosso presidente da Undime Pernambuco, nosso secretário Natanael de Belém de Maria, agradecer também, né, toda a equipe da Undime aí pelo apoio, é um prazer estar com vocês. Me desculpe esse pequeno atraso, né, foi um dia bastante corrido por aqui, né, mas é muito bom poder estar com vocês. Né? Foi nos solicitado a gente poder conversar um pouco, não vamos falar tanto em apresentação, né, nós já nos conhecemos de tanto tempo, né, aqui da educação do nosso estado, né, nós já podemos falar um pouco mais relaxados, né, contar um pouco, né, do trabalho que vem sendo desenvolvido aqui pela rede pública estadual, né, foi o que nos foi solicitado, o que vem acontecendo na rede pública estadual, né, ao longo aí dos últimos meses, né, eu diria pouco mais de 6 meses, né, desde que a gente teve a suspensão das aulas. Né, como todos sabem, né, nós suspendemos as aulas no estado como um todo, né, a partir do dia 18 de março, né, afetou todas as redes, algumas redes até um pouco antes do que isso. No caso específico nosso da rede estadual, né, nós já de imediato, né, tomamos a decisão, né, a gente tinha uma preocupação muito grande, inclusive porque a gente já tinha acompanhado a suspensão das aulas em alguns outros países, né, e que isso pudesse se prolongar. Então, a gente entendeu da importância da gente poder criar instrumentos, né, que permitissem a gente dar continuidade ao processo de ensino-aprendizagem, né, e também a gente poder manter o vínculo com os nossos estudantes, né, então sempre um desafio muito grande a manutenção dos vínculos, então a gente não tem apenas uma preocupação com a questão da aprendizagem, mas a manutenção dos vínculos para não desestimular os estudantes, né, num contexto mais amplo e acabar ocasionando, né, um problema de evasão escolar, né, do estudante abandonar a escola, que já é um problema muito grave que nós temos no Brasil, na educação do Brasil como um todo, e que a pandemia tende a agravar. Essa visão, né, nós já tínhamos, né, já desde o início, então, a gente trabalhou muito para a gente já tomar ações muito rápidas, né, para a gente poder já impactar para a nossa rede. Então, trouxe uma pequena apresentação para vocês, tá? Para a gente falar um pouco sobre esse nosso trabalho aqui da secretaria, tá? Vou colocar aqui na tela, acho que todos estão vendo. Enfim, então a primeira coisa foi a decisão já na semana seguinte, né, a suspensão, a gente começou a preparar um plano, né, de atividades não presenciais, né, a gente já abriu na página da Secretaria de Educação um conjunto de atividades, tá certo, para nossos estudantes. Então o nosso time trabalhou na produção de materiais. O interessante desses materiais é que nesse início, nesses primeiros dias, porque o nosso planejamento já previa uma etapa um pouco mais robusta, que era uma etapa onde a gente passaria a ofertar aulas não presenciais pela internet, pela TV. Então, a gente rapidamente montou esse planejamento. Então, foi bem interessante, porque a gente parou durante alguns dias, né, nós nos concentramos na secretaria, né, para tratar exclusivamente de montar esse planejamento do que seria feito. Primeira etapa do processo seria a produção desses materiais. O foco deles maior era a manutenção dos vínculos, não deixar o estudante parar. Então, tinham, sim, alguns materiais, né, com objetivos didáticos, mas também muita coisa focada em a gente trabalhar conteúdos, inclusive relacionados, né, com o nosso currículo. Então, a gente estava trabalhando conteúdos de história, do primeiro bimestre de história, do primeiro bimestre de matemática, por exemplo. Então, uns diversas temáticas. Então, tinham materiais, mas também tinham sugestões de filmes, por exemplo, né, sugestões de livros para todos lerem, né, áreas onde ele podia consultar materiais, enfim, muita coisa que a gente desenvolveu com um primeiro foco de não interromper, né, da sequência esse processo com o estudante, mas a manutenção dos vínculos, mas já se preparando para o passo seguinte. Então, no dia 6 de abril, já na primeira semana de abril, a gente até tem muito orgulho, até porque a gente de ter lançado tão rápido essa plataforma, inclusive porque ela foi lançada, inclusive a maior parte das escolas particulares do estado só lançaram
algum projeto de transmissão de aulas, né, remotas, né, na primeira semana de maio, né, nós já na primeira semana de abril, mais precisamente no dia 6, a gente lançou a nossa plataforma EducaPE, né, focada na transmissão, né, de aulas, né, pela internet e pela TV. Então, a gente passou a transmitir todos os dias aulas pela internet, né, pelo Facebook e YouTube. No período da tarde, as aulas são ao vivo, né, para o 9º ano do fundamental, 1º ano do médio, 2º ano do médio, 3º ano do médio. Pela manhã, nós temos aulas para o 6º, 7º e 8º, né, já que a nossa rede é formada basicamente, a rede estadual é basicamente formada por anos finais do ensino fundamental e o ensino médio, né? Só que as aulas pela manhã não têm transmissão ao vivo, elas já são gravadas e são transmitidas pela internet nos horários que foram estabelecidos. No caso, a gente também faz a transmissão dessas aulas por TV aberta. Então, a gente tem parceria com 4 diferentes canais de TV. Sabemos que a TV Pernambuco, a TV do Governo do Estado, TV da Assembleia Legislativa, a TV Alep, a TV Nova, né, que, inclusive, ela transmite ao vivo e num horário alternativo bem tarde da noite, ela repete as aulas, e a TVU, que repete as aulas no dia seguinte. Tá? Mas isso só não bastava, a gente teve que dar um passo, né, que é criar maior interação entre os estudantes, os professores e as escolas, dentro daquela filosofia da manutenção do vínculo, não apenas cuidando de aprendizagem. Então, a gente passou a evoluir utilizando uma série de outros instrumentos, né, de outras plataformas de mídia para poder chegar aos estudantes, né, e também desenvolvendo o próprio portal EducaPE, criando novas ferramentas dentro do portal. Então, só para citar alguns exemplos, além de a gente passou a distribuir materiais impressos, né? A gente passou a também preparar algumas aulas, alguns conteúdos mais curtos em podcast, né, que são aqueles áudios mais curtinhos, né, então vários professores nós passaram a produzir podcast, para a gente poder transmitir não só por rádio, né, para poder chegar ao estudante de uma forma mais simples, né. A gente passou também a trazer novas ferramentas para dentro da plataforma, trazer ferramentas como o Google Classroom, que é uma ferramenta, todo o pacote G Suite da Google foi disponibilizado para todas as nossas escolas, todos os nossos estudantes, todos os nossos professores, né, que é uma forma da gente, o Google Classroom, que é o Google Sala de Aula, ele permite a interação, permite que as turmas do professor coloquem conteúdos, materiais, interaja com os estudantes, é uma ferramenta bem interessante, usada no mundo todo, em escolas particulares, então é uma ferramenta bem interessante, e todas as nossas turmas de todas as nossas escolas estão cadastradas, os estudantes individualmente, os professores individualmente. A gente passou a desenvolver dentro da plataforma 2 novos grupos de sistemas focados, né, em conteúdo e focados em interação entre professores e estudantes, né, o AVA, que é o nosso ambiente virtual de aprendizagem, onde os estudantes vão encontrar as aulas que já passaram e todos os conteúdos, né, que foram disponibilizados, e o Google Classroom para permitir uma maior interação. Muito interessante a gente destacar que esse trabalho, nessa transmissão de aulas todos os dias, tem sido importante em todo o estado, mas, por incrível que pareça, e acho que isso foi uma das surpresas boas e positivas, e eu queria fazer um agradecimento, eu sei que tem muitos que estão nos assistindo, né, e eu queria cumprimentar todos os secretários municipais, né, equipes das escolas, né, municipais, muitos também são de escolas estaduais, professores que estão nos acompanhando. Eu queria fazer um agradecimento especial a todos os nossos professores de estado, de rede municipal e estadual. Os nossos da rede estadual têm que fazer um agradecimento especial. Foi muito bonito o que aconteceu nas nossas escolas da rede estadual. Nós tivemos várias escolas por todo o estado desenvolvendo projetos próprios, criando plataformas próprias de transmissão de aulas. Inclusive, elas têm tido uma adesão fortíssima dos estudantes. Isso tem sido muito positivo, porque o estudante ele tem um vínculo muito maior com seus próprios professores, com sua própria escola, do que com uma outra plataforma, com outros professores, mesmo os nossos professores que transmitem as aulas, né, pela internet, pela TV, são professores da rede estadual, mas não são os professores daquele estudante. Então, realmente, os estudantes têm um vínculo maior com seus próprios. Então, quando a gente vê as nossas escolas, ao longo dos meses, foram avançando e criando suas próprias plataformas, suas próprias aulas e tudo mais, então a gente percebeu que realmente tem sido muito poderoso e aumentou muito a adesão, né, dos estudantes ao longo do tempo. Então, um agradecimento especial para as nossas escolas. Não vai dar para a gente falar todos os detalhes, né, mas esse portal, ele efetivamente, ele cresceu ao longo do tempo, ele tem uma área só para professor, com ferramentas para professores, né, que desde materiais e conteúdos, professor e material de apoio, né, até para os estudantes, né, com as aulas, né, os podcasts, né, os fascículos, enfim, uma quantidade grande de materiais que são disponibilizados todos os dias, além do próprio acesso às aulas e ao Google Classroom para ambos. Né, e tem também um material que é interessante
para ajudar todos. Então, a gente tem guias de como utilizar o Google Classroom, um tutorial de como usar a plataforma e utilizar o Google Classroom, perguntas e respostas, então, canal de dúvidas, uma série de instrumentos para ajudar tanto professores como os estudantes a poder utilizar esse conteúdo. Isso foi bem interessante, que foi o primeiro passo, esses tutoriais foram o primeiro passo para algo grandioso que a gente fez a partir de junho, que a gente criou um mega programa de formação de professores, né, que a gente disponibilizou para os nossos professores, inclusive, eu tinha falado, e gostaria de deixar aqui, que a gente pode disponibilizar isso também para as redes municipais. Essa formação, ela é feita pela internet, claro, nesse momento, só que esses conteúdos, a gente desenvolveu mais de 15 cursos, eles são totalmente focados, né, no desenvolvimento de habilidades, né, para serem utilizadas nessas aulas, né, à distância, nessas aulas não presenciais, de ferramentas que podem ser utilizadas pela escola. Eu falei do Google Classroom, mas também tem cursos do uso do Moodle, né, que é uma plataforma para a produção de aulas. Enfim, tem vários cursos disponíveis para todos os nossos professores. A gente também pode, né, disponibilizar para as redes municipais, e nós temos também, né, algumas áreas de conteúdo que também ficam disponíveis, como o nosso portal Escola Conectada, que inclusive é aberto, ele pode ser acessado também pelas redes municipais, que é uma plataforma que tem 10 mil mídias educacionais separadas por componente curricular e por ano, que ajudam professores e estudantes no que diz respeito à construção de conteúdos, né, para ajudar nesse processo de aprendizagem. E outros materiais, né, que estão lá disponíveis. Então, ao longo dos meses, a gente foi agregando mais materiais, inclusive trazendo algumas coisas até bastante sofisticadas na linha que está sendo feito, não só aqui no estado, né, mas também em outros estados e em outros países. Tá? Mas tínhamos um grande desafio, né? A gente tinha muitos estudantes, a maior parte dos nossos estudantes conseguem ter acesso, né, a equipamentos, né, nem sempre computadores ou tablets, mas pelo menos a um aparelho celular, mas a internet é um grande desafio, né? Não apenas, nem tanto só pelo acesso, mas pelo pacote de dados. Às vezes você tem a família, o estudante tem um acesso, mas não tem condições, né, de ficar 1, 2, 3 horas, né, navegando, né, nos diversos, né, conteúdos da nossa plataforma de educação. Então, a gente passou a trabalhar, né, no sentido de a gente poder proporcionar para os nossos estudantes, né, um trabalho, uma ferramenta, né, diferenciada, né, que permitisse um maior acesso à internet. Né. Este trabalho foi muito interessante, porque, na realidade, foi uma parceria que a gente construiu com outros estados, né, e com mais 4 estados, né, e com todas as operadoras de telefonia, para desenvolver uma forma mais moderna da gente poder permitir o acesso amplo à internet dos nossos estudantes e professores. Então, nosso foco era permitir acesso gratuito para todos. Então, a gente usou um conceito, né, que é um conceito com um 0800. O que é um 0800? Quando a gente liga num telefone normal. Quando a gente faz uma ligação para um telefone comum, né, nós pagamos a ligação. Você está ligando do nosso celular. Se a gente liga para um telefone 0800, o sistema da operadora identifica que é 0800 e ele vai cobrar de quem está recebendo a ligação, daquela central telefônica do 0800 que está recebendo a ligação. Essa é a filosofia, só que em vez de usar um número, nós usamos um aplicativo. Então, foi desenvolvido um aplicativo que todos os nossos estudantes e professores têm acesso, têm senha para poder acessar. E aí, quando eles entram pelo aplicativo para acessar a nossa plataforma e todos esses conteúdos que eu contei para vocês, toda esta cobrança é feita, né, revertida para o governo do estado. Então, quem faz o pagamento em todo esse acesso à plataforma, então não é um acesso amplo, você não pode utilizar, né, para acessar o YouTube, acessar Facebook e outras coisas, ele é um acesso exclusivo para os conteúdos da nossa plataforma educacional, mas com certeza permitir esse acesso gratuito é muito importante, também vale para professores. Né? Então, na realidade, a gente lançou o programa Conecta Aí, que é o nosso programa de internet gratuita para estudantes e professores da rede estadual. Estamos atendendo aí, estamos disponibilizando aí para cerca de 500 mil estudantes, né, da nossa rede estadual em todo o estado, né? Além dos nossos cerca de 30 mil professores que estão nas nossas escolas, e ainda beneficiamos aí 5 mil estudantes de famílias carentes da UPE, da nossa Universidade de Pernambuco. Isso foi o que nós avançamos até o momento, e isso vem rodando, né, não só a nossa plataforma, agora a plataforma de internet gratuita, né, o acesso, os projetos das escolas, mas a gente soube durante todo esse período, né, que efetivamente, né, o momento, né, o local mais poderoso para a gente permitir uma aprendizagem mais ampla dos estudantes é a escola.
né, na escola que o estudante efetivamente tem uma aprendizagem mais ampla. É todo esse nosso esforço, e eu sei que as redes municipais também estão fazendo esforços os mais diversos, né, para que o estudante mantenha seus vínculos, né, e ele possa também, né, poder permitir a continuidade do processo de aprendizagem, mas a gente sabe que um período como esse traz grandes prejuízos, especialmente nós, né, que lidamos com os estudantes mais carentes, nos estudantes de escolas públicas, que são de famílias mais carentes. Às vezes ele tem o acesso, às vezes ele tem a plataforma, né, mas ele tem dificuldade de acompanhar, às vezes ele não tem em casa um ambiente propício, né, mais tranquilo para ele poder estudar, para ele poder se concentrar, né, então, por motivos os mais diversos, né, não apenas você tem uma dificuldade maior, e aí você acaba tendo limitações, né, no conteúdo que é repassado para os estudantes, né, e também nem sempre você consegue garantir uma ampla aprendizagem, então isso sempre é um desafio enorme. E as ferramentas, por mais modernas e por mais estrutura que você tenha, todo projeto, e tem estudos no mundo que mostram isso, depois de um tempo, os estudantes realmente vão se desgastando um pouco mais, né, vão ficando mais ansiosos, né, vão ficando mais impacientes, eles se desestimulam. Então, nenhum instrumento como esse foi criado para ser exclusivo. Então, a aula presencial nunca vai ser totalmente substituída por uma aula não presencial, exceto em situações excepcionais, mas sempre a aula presencial, ela tem prevalência e ela tem uma condição de aprendizado maior, e vou ficar muito tempo, principalmente crianças e jovens, né, vou falar mais dos jovens, das adolescentes que estão mais ligados à nossa rede, ficar muito tempo só no computador, realmente ele vai se desgastando, vai gerando maior perda de aprendizagem e eles vão começando a se afastar. E o Brasil tem uma situação muito difícil, né? Nós hoje somos o país do mundo com mais tempo, como país, né, como um todo, independente de situações específicas, determinados estados, determinados municípios, nós somos o país que tem aí o período já mais longo de interrupção, né, das aulas, né, presenciais. Nós estamos chegando a quase 200 dias de interrupção das aulas presenciais, né, a maior parte dos países ficou 70 dias, 80 dias, então realmente é uma situação bem difícil, né, pegou o nosso ano letivo praticamente no início, né, ou seja, traz muitos prejuízos de aprendizagem, e a gente passou a trabalhar desde maio, né, num plano, né, que a gente pudesse, né, desenvolvimento de protocolos e tudo mais, já temos até algumas reuniões com a diretoria da Undime, com a própria Undime, sobre esse tema, nessa temática, que a gente pudesse avançar no sentido da gente construir um plano para permitir a retomada, né, das aulas presenciais, né, nas nossas escolas. Claro que eu sempre digo que essa decisão final sobre data não cabe à Secretaria de Educação, não cabe à área da educação, o que nos cabe é preparar um plano, toda a estratégia, né, inclusive não só de protocolos sanitários, mas pedagógica, né, mas as nossas autoridades de saúde é quem tem que dizer, com base nas análises dos números, é quando nós podemos avançar. Então, esse plano foi focado em todas as etapas, em todos os segmentos de ensino, cursos livres, ensino superior e educação básica, né? Então, ele tem um protocolo, né, com medidas da área de saúde, um conjunto de orientações pedagógicas, né, e eu gostaria de... Esse protocolo tem lá todas as medidas que devem ser adotadas no dia a dia da escola, né, as orientações pedagógicas, qual é a nossa visão, né, não é um instrumento obrigatório, mas a visão de como a gente deve ser esse processo de retomada das aulas e a construção, por exemplo, de reposição de aulas, readequação de calendário, assim, uma série de aspectos, acolhimento, tem uma série de tópicos, e o plano executivo que trata sobre a retomada. O nosso protocolo é dividido em 3 grandes segmentos, né, 3 grandes eixos: distanciamento social, prevenção e proteção, e monitoramento e comunicação. São mais de 60 medidas que foram adotadas. Queria aproveitar para também parabenizar, né, pelo belo trabalho que foi feito, né, pelo Undime, né, que criou também um documento com orientações, tanto do ponto de vista sanitário, como do ponto de vista pedagógico, né, para apoiar as redes municipais neste momento. Então, parabéns aí para o Undime Pernambuco, e também para o Undime Nacional, né, que também tinha criado, né, um instrumento para apoiar, né, as redes municipais. Esse documento, né, nós colocamos ele, apresentamos ele em julho para toda a sociedade, né, colocamos em consulta pública, recebemos algumas contribuições para aprimorar o documento, tivemos algumas reuniões com a área de saúde, que aprova esse documento, todos os nossos protocolos de todas as áreas do Estado têm que ser aprovados pela Secretaria de Saúde do Estado, pela área de vigilância sanitária. E aí a gente deve, ao longo do início da próxima semana, sair já com uma nova versão do protocolo, já mais moderna. Esse protocolo está muito alinhado com as principais medidas que estão sendo adotadas em outros estados, as recomendações dos infectologistas, inclusive na experiência de outros países, já que nós já tivemos mais de 100 países que já retomaram, né, as aulas em todo o mundo, né?
já falei sobre as orientações pedagógicas, a gente entende que a retomada deve ser dividida em 2 grandes etapas, uma fase preparatória, onde você prepara a escola, faz o acolhimento da equipe de gestão, depois você vai fazer o acolhimento dos professores, construir com os professores, a gente entende que essa deve ser uma construção, a secretaria deve só dar diretrizes, a construção deve ser feita na escola, porque cada escola tem uma realidade diferente, né, de como vai ser esse processo de retomada, né, como vai ser a reorganização do calendário, das aulas, claro, a partir das diretrizes da secretaria, então temos as fases preparatórias até a gente ter efetivamente essa etapa de retomada, sempre entendendo que a retomada nos primeiros dias não deve estar focada, né, em aula, deve estar focada no acolhimento dos estudantes, nas orientações, porque a escola não vai voltar do jeito que era em março, ela vai voltar muito diferente durante muito tempo, né? A gente vai ter ainda muito tempo, até a gente poder voltar à normalidade, a gente está entrando numa etapa, que é uma etapa muito mais, por isso que o plano chama-se plano de convivência, onde a gente aprende a criar uma convivência nos diversos segmentos, né, econômicos e sociais, né, com a doença, como a gente já convive com outras doenças, né? E algumas diretrizes para encerrar essa minha fala que a gente vem utilizando, a gente entende que esse retorno, a opção dos pais, deve ser facultativo o retorno, né, claro, para as escolas, né, mas os pais também têm o direito de optar pelo não, para votar ou não o estudante, né, que aí você tem a oferta do ensino híbrido, ele deve ser gradual, para a gente poder fazer o acompanhamento, não deve ser uma volta em etapas, né, ele deve ser fortemente focado em passar orientações para as equipes das escolas, né, para os professores, para os estudantes. O segredo dos protocolos sanitários não está em infraestrutura. Existem investimentos que têm que ser feitos, sim, mas esse não é o maior desafio. O maior desafio é criar no dia a dia da escola novas culturas e novos hábitos. São esses novos hábitos que garantem a segurança. Eu costumo dizer, você pode instalar, nós mesmos estamos instalando baterias, novas pias em todas as nossas escolas do estado. A pia pode estar lá e não ter nenhum efeito, né, se os estudantes não criarem os hábitos de lavar as mãos. Mesmo escolas particulares, que podem ter a estrutura mais sofisticada possível, se não tiver uma mudança de hábitos na escola, não vai funcionar os protocolos. Então, ele é super importante essa parte de orientação. Parte de monitoramento e testagem é um ponto extremamente importante, né, desse processo de retomada, e esse olhar diferenciado para o acolhimento. E quando da retomada, é importante ser feita uma avaliação diagnóstica, para verificar quais foram as aprendizagens, e efetivamente, ao longo desse período, nenhum de nós tem a perfeita noção de como foi a aprendizagem dos estudantes. A gente não está falando só da escola ou das turmas, mas também tem que ter um olhar específico, né, para o estudante individualmente, né, para poder ajudar a todos, né. Tem que ter todo esse planejamento, que a gente entende que não é um trabalho exclusivo da gestão da escola, é um trabalho que deve ser feito com um conjunto de professores da escola, né, e feito a cada escola, né. A revisão de todo o calendário escolar, a questão do ensino híbrido, nesse caso do calendário escolar, né, até a definição se vai se optar pela conclusão do ano letivo, né, de 2020, alongando o ano letivo entrando em 2021, ou, né, que é uma tendência que está se fortalecendo, considerando o longo período de afastamento, a adoção, né, de um sistema de ciclo, né, criando esse ciclo 2020-2021, transformando 2 anos em um, né, e de forma que a gente possa dar continuidade e complementar as aprendizagens ao longo do próximo ano, sempre focado, né, nas habilidades que são mais importantes, né, para serem aprendidas, principalmente no momento que a gente sabe que temos o desafio também de reposição, né, e a gente recuperar conteúdos, né. Um trabalho de busca ativa, já que nós já sabemos, infelizmente, que muitos estudantes se desestimularam e já disseram que vão abandonar a escola. Então, esse trabalho de busca ativa é extremamente importante para a gente devagarzinho trazer todos de volta para a escola, a gente não perder nenhum estudante. Mas, efetivamente, a gente deve ficar atento a isso, porque várias pesquisas, tem pesquisas mensais que estão sendo feitas, vários estudantes, diante do longo período e do desestímulo, já disseram que vão abandonar a escola, então a gente tem um trabalho importante para fazer, né? E, é claro, tem um olhar especial para todo o trabalho feito, né, com os professores nesse período. De uma forma geral, encerrei a minha apresentação, todos sabem, né, seguindo essa linha, né, nós conversamos aqui, nós anunciamos, né, no início dessa semana, né, que a gente está iniciando o nosso processo de retomada de aulas presenciais, né, na rede estadual, quer dizer, no estado como um todo, né, começando pelo ensino médio. Então, no ensino fundamental e educação infantil, as aulas continuam suspensas no nosso estado.
A gente vai iniciar pelo ensino médio, né, considerando que eles têm aí, estão no finalzinho, né, da educação básica, o terceiro ano, muito focado e com um tempo muito apertado. Eles estão no último ano, não vão ter tempo de recuperar aprendizagens, e tem um Enem em janeiro, tem um SSA, então eles são uma grande prioridade. Os demais séries, né, os demais anos do ensino médio também importantes, porque tem um sistema seriado, né, e tem a continuidade do processo de aprendizagem, eles já são mais velhos, então vai começar pelo ensino médio, começamos dia 6 com os terceiros anos, dia 13 com os segundos anos, né, e a partir do dia 20, primeiros anos, e os estudantes de ensino médio e de educação de jovens e adultos, né, a gente entende que esse é um ciclo que envolve fortemente a rede estadual e as redes, né, particulares, né, é um início que vai ser gradual, né, neste caso vai ser facultativo, voluntário, os pais vão decidir, claro, os estudantes que forem maiores de idade, eles vão decidir, nós temos muitos estudantes já maiores de idade nessa etapa de ensino. No mais, os pais vão decidir, a gente vai continuar fazendo oferta de atividades presenciais, de atividades não presenciais nas nossas escolas. Enfim, esse mais ou menos é uma visão geral que eu queria passar para todos, de quais são as ações que a gente vem desenvolvendo, né, no âmbito da rede estadual de ensino do nosso estado, da rede pública de ensino do nosso estado, e em que passo nós estamos, né, das discussões sobre retomada, né, e o que está acontecendo, nesse caso agora, a novidade dessa semana, né, da gente iniciar o processo do ensino médio. Ao longo das últimas semanas, vários estados, né, estão anunciando o seu início de retomada fortemente, alguns já iniciaram, né, o Amazonas já há mais de um mês, né, o Ceará, já desde o início de setembro, ele autorizou o início da educação infantil. Alguns estados, nós resolvemos começar pelo ensino médio, alguns estados começando pela educação infantil. O Distrito Federal, essa semana, começou as aulas da educação infantil, né, e dos anos iniciais, né, alguns estados estão começando pelo ensino médio. O Piauí anunciou essa semana que em outubro retoma, né, também com o ensino médio, Santa Catarina também, Minas Gerais também, São Paulo já começou algumas atividades já agora em setembro, enfim. A gente está começando. Claro que isso não é uma questão de Brasil, não é uma mera questão de decisão, isso tem que estar perfeitamente alinhado com a redução dos números da pandemia no Estado, né, no nosso caso, Pernambuco, felizmente, né, para nossa alegria, né, já passamos já de um bom tempo, nosso momento mais difícil foi no mês de maio, já estamos há 3 meses com queda nos números da pandemia, inclusive em todas as regiões do Estado, né. A gente já avançou para uma etapa que uma parte das atividades já foram retomadas, né, e já está nos permitindo, né, olhar um pouco, mas a gente sabe que o contexto é muito difícil, né, isso merece sempre uma atenção diferenciada e um olhar especial. Enfim, obrigado aí pela oportunidade, né, espero que a gente possamos nos encontrar mais vezes.